Saudações, realizadores e curiosos. Eu sou Daiane Santiago e apresento o podcast Sonoplastia, aquele podcast que vai nos provocar a pensar, discutir e dar aquela viajada sobre o sonoro no cinema brasileiro. Esse é o nosso 8º episódio e quem vai chegar junto com a gente nessa conversa sonora é Spike, músico multi-instrumentista e ogã terreiro de candomblé. Sim, importante destacar. Já já vocês vão saber por quê. Seja bem-vindo, Spike. Opa, boa noite. Gratidão. Boa noite. Como eu sempre costumo fazer, vou tirar uma licencinha aqui para poder te apresentar essa trajetória, tá ok? Sim. Músico há mais de 20 anos, vem de uma família de mãe bailarina e pai percussionista. Sempre rodeado pela música, lembra-se de influências marcantes do samba que ouvia na vitrola do seu tio. Impulsionado por diversas influências rítmicas, passa a tocar em grandes bandas de axé. Mas é sua relação com o candomblé que muda o curso da sua trajetória na música e faz com que ele passe a transitar no rol da música preta, fazendo parcerias com Lued de Luna, Peu Meu Rai, Nara Couto, Mental Abstrato Jazz Rap, entre outros. Atualmente, tem buscado experiências no campo de áudio e de produção de trilha sonora para cinema e audiovisual, desenvolveu a trilha sonora e a mixagem de som do curta Arco do Tempo de Juan Rodrigues e atua como design de som do curta Sonoplastia da cineasta Marise Urbano. E aí, falei tudo? Falou. Bom, eu tenho uma curiosidade aqui. Você tem uma longa carreira no campo musical, né? Sim. O que fez você se interessar pelo som e cinema? Fale um pouquinho da experiência com a companhia de teatro Nata. Então, eu venho, né, com a trajetória, com a criação de arranjos, né, em bandas, gravações de CDs, produções, enfim. Então isso já vem um certo tempo, né? E aí, passando, né, pela Nata, né, que é o Núcleo de Teatro Afro-Brasileiro de Alagoinhas, né, dirigido pela Fernanda Júlia Unissagé, pela qual fui convidado, né, para me tornar um dos membros, né, da banda do próprio Nata. E logo em seguida ela cria, né, Oyassi, a Filha de Oyá, na qual ela me convidou para fazer a trilha, né, escrever os arranjos e tocar e cantar também no meio desse processo. Essa foi minha experiência, né, com o Nata. E logo depois eu recebo uma provocação, na verdade, de amigos, né, de produtores da área de cinema, diretores, devido a eu ter passado pelo Nata, por eu já ter trabalhado com produção de trilha para teatro, o convite para o cinema, né? Vamos fazer trilha para cinema e tal. E aí o que acontece? Mas só que chega para mim como, eu preciso saber como. Eu acho que isso aí tem um quê? Isso aí tem um caminho, isso tem uma certa história para contar. E as pessoas fazem isso não de qualquer jeito, né? Que é quando eu me mudo para São Paulo e começo a estudar design de som, né, para TV e cinema na IC, Academia Internacional de Cinema. Que quando eu vou buscar ferramentas, né, buscar substrato para poder adentrar com mais segurança na área de trilha para cinema e TV. Pronto. Aproveitando que você falou agora, né, sobre a questão do design de som, o que faz exatamente o design de som? O design de som, ele pensa todo tipo de ruído, todo tipo de som, trilha, composição, captação de áudio, edição de som, né? Ele vai projetar com as informações que ele recebe tanto do roteirista quanto do diretor, qual é a linguagem sonora que vai ser aplicada àquele filme, certo? Ele vai cuidar de tudo que é audível naquele filme. Efeitos, trilha, né, como eu repeti, edição, né, Foley, né, que é as substituições dublagem também. Então tudo que se escuta no filme é pensado por um designer de som. Entendi. A gente pensando assim, que você atuava na área musical, né? E quais as diferenças, né, você vê? Porque é como se você agora juntasse outros elementos à sua experiência musical, né? Outros elementos para além da experiência que você já tinha. Quais diferenças você vê nessas duas áreas de atuação, né? A música propriamente dita e a atuação em cinema. Quais estão sendo os seus desafios, seus maiores desafios? Então, a música propriamente dita,
A música ela é protagonista da história, né? É ela. Ela conta a história, tá? E no caso do cinema, a música ela vai complementar, ou na verdade, em muitas situações, ela vai resolver, na verdade, ela resolve uma cena, por exemplo, né? Você consegue resolver uma cena. Eu tinha dado um exemplo aqui ontem em casa. Eu fecho uma cena final, um quadro. Eu fecho um plano em alguns objetos. Essa é a cena final. Não há diálogo, né? Sim, Aquela música ali, ela tem que trazer uma dramaturgia, ela tem que contar a história até onde a câmera ela limitou. Tá? Então ela resolve aquela cena, ela conta uma história em paralelo com a imagem. Então esse é o desafio, né? Não falar por cima da imagem, não falar o que já foi dito na imagem, mas sim complementar o que é dito na imagem com a paisagem sonora. entendi. Como é que você tem. é, Perdão, vou fazer outra pergunta. Quais são suas influências rítmicas, né? E como elas marcam a sua produção para o cinema? De que forma você insere essa marca, essa influência na sua produção? Então, as minhas influências rítmicas, elas são majoritariamente música preta, né? Muito música de África, né? Porque toda música preta, a gente fala do blues, a gente fala do jazz, a gente fala do nosso samba, tudo veio de África. Então a África, ela Sim, fala muito forte, né? Dentro da minha música, dentro da música que eu proponho, né? Para um arranjo, para o cinema. Então as minhas influências, elas são muito ligadas a elementos da natureza, né? Isso fala bastante quando eu vou criar um design de som para um filme. entendi. Como você tem planejado a trilha sonora nas produções audiovisuais? Quais são os mecanismos? Quais são suas estratégias? A minha primeira estratégia é um briefing, sabe? Na verdade, não só um briefing, mas também a leitura de um roteiro, um papo com o diretor, diretora, né? Compreender o que é que ele quer, né? Entender o que é que ele está contando, que tipo de história ele está contando naquele filme. E a partir daí, o outro passo é catalogar os timbres, né? Catalogar as cores dos sons que eu vou imprimir naquele filme, né? E trazer a minha linguagem para desenhar, né? Com essas cores, com essas timbragens, com essas texturas. Essa é a estratégia. Entendi. Como é que se deu o seu trabalho em O Arco do Tempo, de Juan Rodrigues? Quais elementos você utilizou e o que você pretendia passar a partir da trilha sonora? Então, o Arco do Tempo, né? A gente teve um briefing muito bacana que foi ligado ao Orixá Iroco, né? A gente fala muito sobre isso. Então, para mim, foi muito, muito fácil ver uma árvore no corpo de Juan naquele filme, né? Então, com aquela árvore, eu comecei a imaginar todos os ruídos que as árvores poderiam fazer, né? E muito maior que isso são as cantigas de tempo, né? As cantigas de Iroko, né? Os movimentos do Orixá Iroko, entende? Então foi esse tipo de design de som que eu pensei, sabe? Elementos muito ligados ao candomblé, sabe? Eu imaginava o Orixá dançando na minha frente, eu imaginava o ruído, eu imaginava como ele transformava, como ele afetava o espaço, né? Com a presença dele. Sim. Pensando nisso, eu fico me perguntando assim, é muito importante, me parece ser muito importante que exista uma colaboração, né, com a equipe do filme, diretoras, roteiristas, para essa construção da trilha sonora. O que é que você acha que impacta mais na sua produção e o que é que você acha que contribui mais para a sua produção em relação a essa harmonia com a equipe? Então, falando de impacto negativo, é quando você recebe um filme, uma peça visual com alguma sugestão já impressa naquele lugar, né? E, por exemplo, eu tive uma experiência no filme que eu recebi o filme já com áudio, que eu pensei mais ou menos que seria
uma trilha parecida com isso. Então aquilo terminou me influenciando de certa forma. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei um tempo sem escutar esse filme, para que eu me esvaziasse daquela influência e eu pudesse transpirar, né? E uma coisa que contribui bastante, que é o que a gente fala na escola de cinema, na escola de sound design, que é, desde o início do filme, roteiro, direção, escrita de texto, o sound design que ele tem acesso a isso, ele tem a esse bate-papo, né? Ele tem todo esse contato com o que está sendo desenvolvido. Porque você vai ter tanto a impressão do diretor acerca do que você está fazendo, né? E isso te dá muito mais profundidade, isso te dá muito mais propriedade dos elementos que você está usando, que caminha o diretor, você saca mais o diretor. Então, para você acertar numa trilha, não ficar devolvendo, sabe? Ah, foi bom, não é bem isso, sabe? Aquele não é bem isso que eu queria. Eu acho que esse impacto aí do não é bem isso, ele está muito ligado à falta de convivência entre roteirista, diretor, para o lado do designer de som. Muito legal. Olha, Spike, eu queria agradecer muito por essa doação do seu tempo, por você participar com a gente desse podcast. É uma participação muito bacana, né? Que faz a gente refletir um pouco mais sobre essa importância que tem o som no cinema, que tem a construção da trilha sonora. Enfim, queria te agradecer muito pela sua participação. Nossa, eu também quero agradecer também, né? Agradecer a você, a toda a equipe do filme, né? Você, Daniel, Marise, sabe? Que eu passo a falar, eu disse, Marise, se você tivesse aberto uma escola de sound design, eu ia estudar com você, ser seu pupilo, sabe? Eu ia estudar, porque eu admiro muito a forma como ela enxerga o som, sabe? A importância que ela dá, a abertura que ela me dá para criação, né? Para optar ali, sabe? Ela me movimenta, entende? Então, assim, eu disse para ela que depois desse filme é uma formação para mim esse filme. Eu tenho esse filme como uma formação, sabe? Esse filme me leva para um lugar de me tornar um profissional muito melhor do que eu me enxergo hoje. Né? E eu agradeço muito a Marisa por esse espaço. Pronto, fechou. Axé! A iniciativa é uma idealização da realizadora Marise Urbano e é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.